Bem, hoje, dia 16/4, sexta-feira, nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, poema visual, primeira correção do poema visual, tá aí, ó. E tonicidade das palavras, depois eu vou explicar o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, sílaba átona e tônica. Assista ao link explicativo, fazer a correção das partes 180 e 181, resolver as atividades propostas sobre tonicidade das palavras, postar no site até dia 18/4. Bem, então aqui na página 180, 181, 180, pede assim, ó, responda as questões sobre o texto. Que imagem é formada pelo texto? Então a imagem aqui, né, é a imagem de um gato, ok? Leia o título do poema. O que significa estar com insônia? Está com dificuldade de dormir, né? Quais são as onomatopeias do texto que os sons elas representam? E que sons elas representam? O que é onomatopeia, gente? É o ruído das coisas ou dos seres. Por exemplo, eu vi o tic-tac do relógio, eu vi o zum-zum das abelhas. Então, isso é onomatopeia, ruído dos seres ou das coisas. Então, as onomatopeias foram rom e eles representam ruídos de gato dormindo. Qual é a relação entre as onomatopeias e o título do poema? Os sons representados pelas onomatopeias são como canção para ninar. Esse gato que está com insônia. Aí, olha aqui. Responda as questões sobre o texto 2. As palavras zigue-zague formam que imagem? As imagens dos dois peixes. Aqui, ó. Os dois peixes aqui, ó. Certo? Zigue-zague, um de um lado, outro do outro, né? Explique como essas palavras estão dispostas no poema para formar essas imagens. Elas estão repetidas várias vezes, sobrepostas. A palavra zigue ajuda a constituir a imagem do primeiro peixe, zigue, e a palavra zague ajuda a construir a imagem do segundo peixe, que é o zague. Coloque a exposição dos peixes na imagem referenciada. Espero que eu conclua que os peixes estão indo, cada um para um lado, em uma oposição, né? Assim como sugere o movimento do zigue-zague, para lá e para cá, né? Então, agora vamos para a tonicidade das palavras. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas. Deixa eu explicar aqui. Oxítona. Primeiro, gente, vocês não devem confundir acento tônico com sílaba tônica. O que é acento tônico? Acento tônico é o destaque dado a uma sílaba através da voz. Por exemplo, toda palavra existe um acento tônico, certo? Toda palavra. Onde está a sílaba tônica é o acento tônico. Por exemplo, problema, problema. Aqui no blé, aqui é chamado de sílaba tônica ou também um acento tônico. Sílaba tônica. O pró e o má são chamados de sílabas átonas, ou seja, sílabas fracas, sílabas átonas, certo? Bem, então toda palavra tem um acento tônico, que é a sílaba tônica. Agora o acento gráfico é o agudo, né? E o circunflexo, agudo e o circunflexo. Bem, de acordo com a posição das sílabas tônicas, as palavras podem ser oxítona, quando a sílaba forte cai na última sílaba. Na última. Por exemplo, cai na última sílaba. Exemplo, a palavra café. Café. Qual que é a sílaba tônica? Fé. Caiu na última? Então ela é oxítona, certo? Vamos ver outro. Abacaxi.
Se tiver dificuldade de falar abacaxi, não. Abacaxi, sim. Então, a sílaba tônica está aqui. Caiu na última oxítona, ok? Agora, a paroxítona. A paroxítona é quando cai na penúltima sílaba. Penúltima. Por exemplo, vamos ver aqui, açúcar. Açúcar. Se caísse na última seria oxítona. Como caiu na penúltima é paroxítona. Então, cai na penúltima. Na antepenúltima, por exemplo, pêssego. Se caísse na última seria oxítona. Penúltima seria paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Certo? E o monossílabo? O monossílabo, ele pode ser átono ou tônico. Monossílabo átono, gente, é aquele que não tem sentido próprio. Ele precisa aparecer no meio de frase para ter sentido. Por exemplo, de, lhe, o, a, si, me. Essas palavras sozinhas não têm sentido. Agora, o tônico, sim. Ele pode aparecer sozinho a resposta. Por exemplo, sol. É um monossílabo tônico. Quer ver só? Eu vou elaborar uma pergunta e vou dar a resposta só com ele. Nome de um astro luminoso. Sol. Pronto. Algo que você admira durante a noite. Céu. Pronto, ele é monossílabo tônico. O arroz estava cozido ou cru? Cru. Pronto, monossílabo tônico. Fala para mim a parte do corpo humano. Mão, monossílabo tônico. Pé, monossílabo tônico. Então, aqueles que têm sentido próprio, eles podem aparecer sozinho em uma pergunta ou em uma resposta. Então, está terminada aí a tonicidade das palavras, ok? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Todas as sílabas que não são tônicas são chamadas de sílabas átonas, ou seja, chamadas de sílabas fracas. Em uma palavra existe apenas uma sílaba tônica e todas as outras são sílabas átonas. Por exemplo, na palavra alfabeto, a sílaba tônica B, última. Última, penúltima, paroxítona. Ela é uma palavra paroxítona. O B é a sílaba tônica. O AU, o FA e o TO são chamados de sílabas átonas, ou seja, sílabas fracas. Então, em uma palavra existe somente uma sílaba tônica. As outras todas são chamadas de sílabas átonas. Ok, terminada a nossa aula de língua portuguesa.